Entretanto, eu também estive a verificar e o plano que está de origem é este. Temos aqui os 3 planos de origem e eu criei um plano afastado 0,1 mm. Porquê? Porque verifiquei que esta zona não estava exatamente a coincidir com o plano, apesar de eu o ter usado para realizar o corte. Isso acontece porquê? Porque na zona de corte a malha tem zonas de altos e baixos e não coincide perfeitamente, e vocês vão já perceber aquilo que eu estou a dizer. É o seguinte: se virem a mesh e se fizerem este comando que se chama create mesh section sketch e selecionarem o corpo e agora selecionarem esta situação, um plano de corte, o que vai acontecer é que ele, em princípio, deveria criar uma curva contínua ao longo da zona de corte. E reparem que ele cria aqui, conseguem ver com toda a certeza, aqui a cor de laranja, uma situação intermitente. Pronto, isso não é de todo desejável. Então o que eu fiz foi criar um plano um bocadinho para dentro, neste caso 1/10 de milímetro, que não fará grande diferença, para obter a curva perfeita. Então vamos voltar a repetir a operação. Agora o corpo, e em vez de selecionar o plano de referência, vou utilizar o tal plano que criei, e já dá para perceber pela pré-visualização que a curva agora sim é contínua. Pronto, isto não será uma situação caso vocês não façam o corte da peça a meio, como eu fiz. Se tiverem a peça toda, isto vai funcionar corretamente. E então o que é isto? Isto na prática é um sketch que ganhamos aqui, este sketch 5, que tem ali dentro uma coisa chamada mesh section 5. Eu vou editar este sketch assim, e agora vou fazer aqui uma operação que vou explicar o porquê dela. Porquê? Porque esta linha que vocês veem aqui, a cor de laranja, que está precisamente, conseguem ver que ela está um bocadinho para dentro, que é tal 1/10 de milímetro, ela é uma cópia exata destes polígonos. Quer dizer que ela na prática não é uma curva, mas sim um conjunto de segmentos de reta, todos unidos, por forma a dar uma ideia que se trata de uma curva. Pronto, isso levanta um problema, porque se eu tentasse extrudir isto, iria ter na prática um objeto multifacetado. E esse não é o objetivo. Vamos ter que resolver essa questão. Então vamos aqui a Create, Fit Curve to Mesh Section, já está. E vamos olhar aqui para a ferramenta. A ferramenta permite fazer com que a curva se transforme numa linha, não quero. Que a curva se transforme num arco, também não. E que a curva se transforme numa spline, sim, isto é uma spline, esta é a opção que eu quero. E depois existem aqui mais algumas situações, curva fechada, eu não quero que aconteça, quer dizer que ele vai pegar na spline e vai fechá-la, eventualmente unir este ponto ali àquele ponto. Aqui não sei o que é que ele fará, provavelmente iria unir estas duas situações também. Ou então transformar numa circunferência ou transformar numa elipse, também não interessa. O que interessa efetivamente é esta. Path Direction. Basicamente vocês podem definir o caminho mais curto ou o caminho mais longo. Eu vou usar esta situação, a primeira, Short Path, e este parâmetro que aqui está, a Split Fit Tolerance, é a forma como ela se irá adaptar ao tal elemento poligonal. Eu vou deixar em 0.01. E então eu quero que a minha curva comece aqui e acabe aqui. Pronto. Reparem que ele basicamente acabou por cortar, como quem diz, ou seja, criar uma curva que inicia ali e acaba ali. Vamos fazer OK. E vamos fechar o sketch para vocês poderem pré-visualizar aquilo que aconteceu. Dentro do sketch, deste sketch, o 5, vocês têm a Mesh Section 5, que é a curva à cor de laranja, que eu vou esconder para já, e têm esta curva nova que eu acabei de criar. Isto sim é uma curva. Apesar que eu podia jogar com aquela 0,01 e pôr um bocadinho mais para tentar suavizar mais ainda a curva. Quanto mais baixo for aquele valor, mais próximo vocês ficam do polígono. Eu tenho algum receio que provavelmente o valor seja de facto demasiado baixo e pode ser necessário alterar. Mas vamos avançar com esta situação também, porque é uma situação experimental. Então o que é que eu estou aqui a fazer? Eu aqui estou a tentar tirar elementos geométricos para eventualmente fazer um sweep ou um loft. Ok? Tentar tirar as curvas deste objeto 3D de modo a criar esse tal uma nova operação. E essa operação, em princípio, será substancialmente mais rigorosa
em termos comparativos com o exemplo que dei anterior, utilizando as T-splines, esta situação será bem mais rigorosa em termos geométricos e dimensionais. Pronto, então temos esta situação, mas também provavelmente poderá ser mais demorada porque vai implicar a utilização de comandos que eventualmente são mais complexos. Temos esta situação. Vamos continuar. Agora eu tenho interesse em ter algo que me defina a curva nesta direção. Eu nunca vou querer ir até ali abaixo porque isto depois acaba por complicar um bocado a situação. Vamos pegar e criar um novo plano paralelo a este. Aqui. Arrastá-lo para ali. Vamos só ver onde é que ele anda. Ok. Um bocadinho mais para trás. Talvez eu coincidir sensivelmente aqui com esta zona mais alta. Parece-me bem. E aceitar. O plano foi criado, vamos só fazer com que ele apareça, ali está ele. O plano foi criado e agora vamos então fazer uma nova curva. Exatamente o mesmo processo. Corpo, o plano de secção é este e fazemos aceitar. Mais uma vez ficamos com um novo sketch, que agora é este, que aqui está, e que podem editar. E devem editar. Ao editar o sketch, mais uma vez, vamos fazer o mesmo comando. E vamos selecionar a curva. Agora aqui temos um problema, que é, se aproximarmos bastante, vamos ver que a outra curva anda por aqui. E a curva nova começa, obviamente, aqui neste ponto e vai acabar no ponto do outro lado até que acabe completamente a mecha. Neste caso, eu, por muito que queira, seria muita sorte eu ter aqui um ponto exatamente a coincidir com a interseção da curva azul, que, repito, ela já não está exatamente em cima da malha, ela já foi afetada por uma tolerância que a tornou mais suave e eventualmente ela está um pouco acima ou um pouco abaixo. Isso é uma questão pertinente. Eu vou clicar aqui, que é mais ou menos nas zonas da proximidade, e vamos clicar ali, antes de chegar ali àquele sítio. E vamos fazer aceitar. Vamos tentar agora, vamos mesmo criar aqui uma outra curva, aqui nesta zona que venha mais ou menos até aqui abaixo. Para isso, o novo plano. Agora olhando de cima. Isto pode parecer um processo demorado, mas garanto-vos que o processo tradicional baseado em imagens 2D, desenhos ou fotografias, é substancialmente mais demorado, até porque vocês não têm a certeza da situação onde estão a pôr o ponto. Existem ferramentas como a projeção de curvas bidimensionais por forma a criar uma única curva 3D, ou seja, projetar duas curvas 2D e com isso gerar uma curva 3D, isso é possível. No entanto, é mais um nível de complexidade que se acrescenta aqui ao processo. Ok, pronto, temos esta situação, vou-me recentrar, aqui vou aplicar outra vez o mesmo comando, assim, aceitar e fazer ok, entrar neste sketch para editar, vamos só rodar aqui um bocado, e mais uma vez usar Fit Curves to Mesh Section, os mesmos parâmetros, vou eventualmente aqui neste sítio e talvez ali, e vamos aceitar e fazer Finish Sketch, esconder novamente a secção porque de facto ela depois deixa de ser necessária, e agora vamos também esconder a malha para tornar aqui esta situação mais visível. Pronto, se fosse para fazer um simples loft, nós fazemos, obviamente isto não tem condições para ser feito num loft sólido, mas para fazer um simples loft era bastante simples, não era? Ou seja, eu carreguei sem querer no Extrude. Bastava carregar em loft, selecionar este e está feito. Agora, será que ele vai aceitar esta curva? Depende da tolerância que o software tem. Em princípio não, mas podemos experimentar. Vamos então acrescentar aqui um rail e selecionar a curva. Por acaso aceitou. Ou seja, está dentro daquilo que ele considera uma tolerância para usar este elemento como sendo uma curva para a definição da direção transversal do loft. Só estou aqui a verificar tudo. Eu ativei esta opção que diz aqui Tangent Edges, que se por acaso isto estivesse reticulado, ou seja, se acontecesse a poligonização, eles estariam agora visíveis, não estão. E temos aqui uma curva que de facto define aquele tampo do objeto. Agora, o que muitas vezes se faz é estender esta curva
de modo a que ela acabe por chegar às zonas que não chegou. Não é? Puxar esta curva para ali, porque eu acredito que esta superfície eventualmente continua, e depois estes elementos extra, como por exemplo puxar também para aqui, eventualmente podem ser acrescentados. Ora vamos ver o que é que temos antes do loft. Nós tínhamos aqui alguns sketches, que são este, este e este, e se eu fizesse um plano agora ali naquele sítio, naquela extremidade, ou mais aqui, eu iria conseguir puxar ainda mais esta superfície à frente. Podemos fazer isso só para experimentar, a ver se conseguimos realmente chegar a algo interessante. Este. Assim, talvez. Mas é esta zona. Sim, e vou conseguir aproveitar aqui ainda mais um bocadinho. Vamos então editar o sketch. Curva, e a curva agora começa mais ou menos aqui e vai acabar antes daquela zona ali, assim, esconder isto, e vamos experimentar novamente o loft, a ver se continuamos com sorte. Vamos fazer surface, loft, selecionar este e este, sendo que aqui já vamos ter uma vantagem. Porquê? Porque ele aqui já vai fazer naturalmente a curvatura. Ok? Ele já está a fazer a curvatura, quer dizer que se eu por alguma razão já não conseguisse ativar este rail, eu já teria aqui a curvatura, e esta curvatura deve estar já bastante próximo daquilo que é a realidade. Nós conseguimos verificar isso, sim, está ali praticamente na zona crítica que deveria estar. Seja como for, eu vou experimentar mais uma vez o rail. E sim, ele conseguiu mesmo assim fazer com o rail, impressionante. E claro, assim ainda conseguimos aproximar mais. Podia pôr aqui outro rail, se achasse que esta zona não estava bem, podemos experimentar, porque não? Mais um. E este é para terminar. Fazer construção. Aqui um bocadinho mais atrás. Eventualmente aqui. Fazer aceitar. Mas... escolher o corpo, escolher o plano, voltar a editar o sketch, neste caso já vamos com o sketch novo. Atenção, repito, estes sketches seriam algo não muito fácil de obter a partir de um modelo 2D, isso posso vos garantir. Ok, vamos tentar, agora já estamos aqui a puxar a corda para ver se efetivamente conseguimos levar isto até o limite. Vamos começar ali. Eventualmente antes de chegar à zona em que começa a levantar, até ali. Pronto. E vou esconder aqui a secção. Mais uma vez, isto pode desaparecer. Reparem que isto, na prática, já estamos aqui a começar a montar a peça, não é? Ela já está aqui. Já temos muita informação. Já temos 1, 2, 3 laterais, 2 transversais. E aquele. E agora sim, conseguimos fazer toda a área exatamente como queríamos, em que ele vai ali abaixo, ok? Sendo que este ponto efetivamente foi longe demais e ele devia ter terminado ali naquela zona. Porquê? Porque ali já não há peça e por essa razão eles ali já até já começam a levantar, mas isso tem a ver com a forma como a curva está a ser produzida. Pronto. E relativamente a esta situação, eu já falei aqui, isto já estendi muito mais isto que o que queria.
é também uma técnica. Ou seja, eu diria que aqui tem duas grandes técnicas. A primeira foi com as T-splines, com o freeform, e a segunda foi utilizando esta situação de extração de geometria através da malha. Pronto, espero que tenham percebido e que efetivamente consigam aplicar isto numa situação prática.